Torcedor vascaíno, boa noite. O que você achou desse empate entre Cruzeiro e Vasco? Tudo bem, o Vasco pontuou, ok? O Vasco manteve aí uma distância boa sobre o primeiro time que abre, né, a zona do rebaixamento, que é o Bahia, que tem 38. Mas, confessa pra mim, né, ficou aquele gostinho amargo que o Vasco poderia ter conseguido perfeitamente esses 3 pontos diante do Cruzeiro, né? Meus amigos, estou abrindo esse boletim com essa opinião, né, essa análise de hoje, para a gente repercutir aí esse empate e ver que o Vasco poderia hoje ter encaminhado a sua permanência na Série A diante de um Cruzeiro cá para nós, um time bem abaixo tecnicamente. O Vasco tinha totais condições, pelo futebol que vinha jogando, né, pelo ímpeto inicial, de ter conseguido aí sair com esses 3 pontos. Mas o que aconteceu, meus amigos? A bola pune, o time do Vasco recuou, convidou o Cruzeiro para o seu time, sentou na vantagem e o que aconteceu? O Cruzeiro cresceu no primeiro tempo, aliado aos vacilos, né, as bobeiras, principalmente aquela mão boba do Rossi dentro da área, fez com que o Cruzeiro conseguisse aí no último minuto do primeiro tempo aí a virada e fosse para o segundo tempo com o placar aí favorecido, né, favorecendo por 2-1. Uma ducha de água fria, porque o time do Vasco começou bem, estava controlando as ações, era um time seguro em campo. A gente via que o time tinha uma objetividade, mas inexplicavelmente o time recuou, deixou o Cruzeiro jogar, achou que de repente a partida estava sob controle, e aí que mora o grande perigo, porque nessa reta final vacilos não podem acontecer, não há mais margem para erros, eu sempre falo isso aqui. E o Vasco deixou, né, uma grande vantagem que tinha ruir por água abaixo, com o Cruzeiro aí conseguindo a virada. E foi para o segundo tempo. O Ramon Dias fez uma leitura do jogo, trocou algumas peças que não estavam surtindo efeito, e aí veio aquela constatação. Quando o Vasco resolveu botar a bola no campo, resolveu jogar, ir para cima, teve totais condições de vencer a partida. Ameaçou a equipe do Cruzeiro, chegou ao gol do Cruzeiro com mais facilidade, teve aquele gol anulado, né, de milímetros do pé do Sebastian, né, do gol do Gabriel Peck. Mas você vê, o Vasco conseguiu fazer o gol com o Peck e ainda depois criou outras oportunidades, inclusive com aquele gol incrível perdido pelo Sebastian, né? E para constatar que se o Vasco tivesse jogado, colocado o seu ímpeto em campo, a sua atitude, conseguiria perfeitamente os 3 pontos. Os 3 pontos que aliviaria demais o ambiente. Haja vista que a próxima partida é contra o Atlético Paranaense, um jogo encardido. O Atlético Paranaense, um time difícil de ser batido, vem fazendo uma grande campanha, né? E com isso, uma vitória faria com que o Vasco, né, tivesse a faca e o queijo na mão para decidir a sua permanência jogando aqui em São Januário contra o Corinthians, e ainda teria uma segunda chance contra o RB Bragantino. O cenário está desolador? Não, claro, não tem caças bruxas nesse momento. O cenário não está desolador, né? Até porque o Vasco tem um cenário favorável, conseguiu prender o Cruzeiro, não deixou o Cruzeiro passar e ainda por cima fez aumentar a vantagem para o Bahia, que abre a zona de rebaixamento. Lembra que o matemático que eu convidei aqui, da UFMG, foi bem claro. Ele disse que esse jogo de hoje seria um jogo crucial para a permanência do Vasco. Poderia definir a permanência uma vitória. E que caso não acontecesse, que o Vasco tinha que se ligar no desempenho do Bahia. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte,
Vasco e Atlético Paranaense vão jogar. O empate de pontuar lá fora diante do Atlético Paranaense não seria um mau resultado, desde que o Vasco faça o seu dever de casa contra o Corinthians e aí consiga alcançar o tal número mágico para permanência. E essa seria uma situação bem viável. Em caso de derrota e em caso de uma vitória do Bahia, as coisas aí sim começam a complicar, porque o Bahia tem 38. Caso vença a equipe do Corinthians, chegaria aí, né, aos 41 pontos e se igualaria ao Vasco. E ainda faria com que o Corinthians, né, viesse aqui jogar contra o Vasco de uma forma ainda mais objetiva, buscando o jogo, porque não estariam aí fora da zona, fora dessa disputa, né, da zona de rebaixamento. De qualquer forma, meus amigos, a gente espera que o Ramon Dias, nesses dias que antecedem o jogo contra o Atlético Paranaense, dê uma bronca na equipe, faça um diálogo, né? Porque eu sei que ele há pouco elogiou a atitude do Vasco, disse que a equipe do Vasco teve uma boa postura em campo, conseguiu aí ter atitude para empatar e até quase virar. Ótimo, claro, tem que reconhecer que o Vasco teve essa ousadia no segundo tempo, melhorou consideravelmente depois das mexidas, das mudanças, mas o primeiro tempo não apaga, né? E o Vasco vem aí também de uma sequência, em que pese uma sequência positiva, com alguns jogos jogando bem mal, contra o América Mineiro mesmo, conseguiu no apagar das luzes, na bacia das almas, aquele gol, né, espírita do Paê de falta, porque a coisa já ia complicar. Então eu acho que o Ramon tem que reunir a rapaziada, o Vasco vai ter jogos difíceis pela frente, o próprio Corinthians, né, que muitos estão dando aí como favas contadas, é um time irregular, né? Às vezes consegue jogar mal em casa, mas chega fora e consegue fazer boas partidas, né? Então eu acho que o Ramon tem que reunir a rapaziada. O Vasco está num momento crucial, não pode ter mais derrapada. E agora, meus amigos, são 4 finais pela frente, né? Atlético Paranaense, o Grêmio, né, o Corinthians, né, o Grêmio e o RB Bragantino. Então, não há margem para erros. O Vasco tem que saber agora trabalhar essa vantagem que conquistou aí com esses 3 pontos de distanciamento para o Bahia e pontuar lá fora contra o Atlético Paranaense. A pontuação lá fora, trazer um ponto na bagagem, ficaria de bom tamanho, que mesmo que o Bahia vencesse a partida, o Vasco conseguiria aí, né, ficar acima do Bahia e decidir a sua permanência em casa. De qualquer forma, olho vivo nessas rodadas finais. Eu acho que o time do Ramon Dias precisa melhorar muito, principalmente aquele meio campo. O Rossi hoje foi expulso infantilmente, né, do banco de reservas. Já tinha feito de forma infantil também aquele pênalti. E eu acho que as coisas têm que ser bem conversadas, não tem nada ganho, não está nada decidido. O Bahia ainda tem chance, o Vasco, o Cruzeiro, né? Até o Goiás com pouquíssimas chances, mas esses times aí, né, basta ter um para brigar que liga o sinal de alerta. Mas é isso, meus amigos. Eu gostaria agora de ouvir vocês, o que vocês acharam desta partida e faço a mesma pergunta. Dava para ter vencido. Você não acha? Quem para vocês foi o pior em campo e quem para vocês foi o melhor? Bom, fico por aqui e peço aquele like nesse trabalho, nesse vídeo. Compartilhe o vídeo do amigo. Faça ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Amanhã eu tô de volta. Um grande abraço. Até lá.